Paz do Senhor, eu sou a pastora Simone Soares do projeto Casa de Esther. Vamos falar sobre o tema depressão. Depressão é um estado depressivo de humor, caracterizado por aversão à atividade, que pode afetar os pensamentos, comportamentos, sentimentos e o bem-estar de uma pessoa. As pessoas deprimidas podem sentir-se tristes, ansiosas, vazias, desesperadas, preocupadas, impotentes, inúteis, culpadas, irritadas, magoadas ou inquietas. Podem perder o interesse em atividades que antes eram prazerosas. Podem perder o apetite ou comer demais. Apresentar problemas de concentração, dificuldade para lembrar detalhes, ou tomar decisões, e podem contemplar ou tentar o suicídio. Problemas de insônia, sono excessivo, fadiga, perda de energia, mudança na alimentação, sofrimento, dores ou problemas digestivos, resistentes a tratamento, também podem estar presentes. Mudanças e eventos de vida que podem precipitar o humor deprimido incluem o parto, menopausa, sedentarismo, dificuldades financeiras, problemas de trabalho, a perda de um amigo ou ente querido, casamento, desastres naturais, tais como terremotos, furacões, tornados, problemas de relacionamento, problemas de família ou até mesmo falta de atenção familiar, separação, luto ou lesão causada por catástrofe. Sintomas: em crianças, irritabilidade, redução no interesse em brincadeiras, queda no rendimento escolar, sensação de cansaço, ansiedade, dores somatizadas. Em adolescentes, agressividade, alteração do apetite, pensamento suicida, isolamento social. Em adultos, isolamento social, tristeza, alteração no humor, alteração no sono, perda de libido. Segundo a OMS, existem 350 milhões de pessoas no mundo todo que sofrem com o transtorno. No Brasil, dados da Cantária Alt sugerem que 16% dos brasileiros são acometidos pela depressão, mais do que a taxa nos Estados Unidos, 13%, na Espanha, 9% e na China, quase 6%. No Brasil, os pacientes também são diagnosticados quando estão mais velhos. A média de idade dos pacientes é de 36 anos, com a maior incidência de depressivos entre os 35 e 49 anos e entre mulheres, 68,9%. Tristeza tem um motivo justificável, e a pessoa sabe por que está triste, podendo ser um desapontamento ou um fracasso pessoal. É temporária, e diminui à medida que o tempo passa ou a causa da tristeza se afasta. Depressão é persistente, dura a maior parte do dia e todos os dias por, pelo menos, 14 dias. Há sintomas de vontade de chorar, sentimento de impotência, desmotivação, angústia. Além dos sintomas de tristeza, a perda do interesse por atividades agradáveis, energia diminuída, além de outros, como pensamento suicida, baixa autoestima e sensação de culpa. É muito comum nos dias de hoje ouvirmos pessoas dentro da igreja dizerem que estão com depressão, embora a Bíblia não use a palavra depressão, exceto em algumas traduções e versos. É muitas vezes referenciada por outras palavras semelhantes, como deprimido, de coração partido, problemático, miserável, desesperado e em luto, entre outros. Ao longo da palavra, há uma série de histórias sobre homens piedosos, influentes e mulheres de fé, que se esforçaram e lutaram em momentos sombrios de desesperança e depressão. Muitos de nós podemos nos encontrar lutando até hoje. Mas não temos de ficar preso. Há esperança. Vamos falar de alguns homens na Bíblia que venceram seus momentos de tristeza. Davi estava perturbado e lutou em profundo desespero. Em muitos dos salmos, ele escreve sobre sua angústia, a solidão, o medo do inimigo, seu coração gritando contra o pecado e a culpa. Vemos também o seu enorme pesar na perda de seus filhos, em 2 Samuel 12, 15, 23 e 18 e 33. Em outros lugares, a honestidade de Davi com suas próprias fraquezas dá esperança para nós que lutamos hoje. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças.
Salmos 38, 4. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, e o meu Deus. Salmos 42, 11. Elias estava desanimado, cansado, e com medo. Após grandes vitórias espirituais sobre os profetas de Baal, este poderoso homem de Deus correu para salvar sua vida, longe das ameaças de Jezabel. E lá no deserto, ele se sentou e orou, derrotado e desgastado. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19, 4. Jonas ficou irritado e queria fugir. Após Deus chamar Jonas para ir a Nínive para pregar ao povo, ele fugiu tão longe quanto podia. E depois de uma tempestade no mar, sendo engolido por um peixe gigante, e depois sendo salvo e dado uma segunda chance, ele obedeceu. Ele pregou a mensagem de Deus para o povo de Nínive. A misericórdia de Deus estendeu a mão para todas as pessoas que se viraram para ele. Mas, em vez de alegria, Jonas ficou bravo. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque é melhor me morrer do que viver. Jonas 4, 3. E mesmo depois que Deus estendeu a mão para Jonas novamente com grande compaixão, ele respondeu, e ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. Jonas 4, 9. Já sofreu com grande perda, a devastação e a doença física. Este homem justo de Deus perdeu literalmente tudo. Tão grande era o seu sofrimento e da tragédia que mesmo a sua própria esposa disse. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus, e morre já. 2, 9. Embora Jó manteve sua fidelidade a Deus durante toda a sua vida, ele ainda lutava profundamente através das trincheiras da dor. Porque não morria desde a madre. E em saindo do ventre, não expirei. Jó 13, 11. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó 13, 26. A minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Jó 10, 1. Moisés entristeceu-se sobre o pecado de seu povo. Em seus sentimentos de raiva e traição de seu próprio povo, Moisés, como líder, estava prestes a sair. Ele veio de sua experiência na montanha com Deus, com os mandamentos na mão, apenas para descobrir que os israelitas estavam em caos completo e pecado. Seu coração clamou a Deus, em seu nome estava desesperado. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro, que tens escrito. Êxodo 32, 32. Jeremias lutou com grande solidão, sentimentos de derrota e insegurança. Também conhecido como o profeta chorão, Jeremias sofria de constante rejeição pelas pessoas que amava. Deus o havia chamado para pregar, ainda a proibiu de se casar e ter filhos. Ele vivia sozinho, ele ministrou sozinho, ele era pobre, ridicularizado e rejeitado por seu povo. Em meio a isso, ele mostrou grande fé e força espiritual, e ainda assim vemos também a sua honestidade enquanto lutava com desespero e uma grande sensação de fracasso. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Jeremias 20:14. Porque saí da madre, para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha. Jeremias 20:18. Mesmo o próprio Jesus estava profundamente angustiado sobre o que estava diante dele. Ele sabia o que estava por vir. Ele sabia que Deus o havia chamado para uma jornada de grande sofrimento. Ele sabia o que devia acontecer para que nós pudéssemos viver verdadeiramente livres. Nosso Salvador e Senhor estava disposto a pagar o preço em nosso nome, mas não foi um caminho fácil. Isaías profetizou que Cristo seria um homem de dores, e experimentado no sofrimento. Isaías 53, 3. Podemos ter a certeza, que em tudo que enfrentamos, Jesus entende nossa fraqueza e sofrimento, nossos maiores momentos de tentação e desespero, porque ele também viajou naquela estrada, mas sem pecado. No jardim, durante a noite, Jesus orou, sozinho, chamando a seu Pai, pedindo-lhe de outra forma. E disse-lhes:
A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, e vigiai. E, tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14, 34, 36. A Bíblia diz que tão grande era sua angústia, que ele suava gotas de sangue. Lucas 22 e 44. O que é verdade sobre todas estas histórias e muitas outras é esta: Deus estava com eles. Próximo. Perto. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Salmos 34, 18. A maior verdade é esta: temos um Salvador que compreende nossa dor, que sabe sobre todas as fraquezas e mágoa, e estende a mão com compaixão e esperança. Ele é curador, redentor, restaurador e amigo. Ele nunca vai perder o tempo de sofrimento que enfrentamos, mas vai usá-lo, de alguma forma, para trazer propósito, para ajudar os outros, e para tornar-nos mais fortes. A depressão é uma condição comum, mas muito tratável que afeta muitas pessoas em nosso mundo. No entanto, as estatísticas dizem-nos que apenas cerca de 1/3 das pessoas que estão deprimidas realmente recebem tratamento. Isso é lamentável, uma vez que 80–90% daqueles que procuram tratamento relatam muitas vezes sentir-se melhor dentro de poucas semanas. É também sabido que a depressão está associada à causa de mais de 2/3 de suicídios relatados anualmente. Independente do que esteja passando, não desista, se levante em oração, mantenha sua casa com novas cores. Escreva frases bíblicas, motivadoras, determine em sua mente, pois esse quadro irá mudar conforme a tua persistência. Se você conhece alguém que está com depressão, compartilhe esse CD. Que Deus te abençoe. Acesse nossa página no Facebook Projeto Casa de Esther. Adquira outros audiobooks do projeto.